Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula aqui dentro da nossa plataforma da formação de especialista em naturalidade. Eu estou muito feliz de você estar aí assistindo essa primeira aula e aqui a gente vai abordar pontos muito interessantes, tá? Você vai entender um pouquinho melhor sobre como que funciona a profissão. A gente vai aprender a fazer os treinos que realmente trazem visagismo, densidade, realismo, elegância para as sobrancelhas. A gente vai falar amanhã também na aula sobre como ser uma micropigmentadora de alto padrão, quais são as diferenças, o que fazer em determinados casos para a gente ter esses resultados realistas que vocês tanto desejam e está entregando para seus clientes. Só que antes de qualquer coisa, eu quero deixar algo muito claro aqui com vocês, alinhar algumas coisas. Coisas assim que ninguém alinha, coisas que ficam às vezes engasgadas aqui na gente, coisas que a maioria das mulheres, aliás, de nós mulheres, sentimos, mas às vezes a gente não fala. Então, esse papo aqui realmente é de mulher para mulher. E se você é homem, está assistindo porque quer entrar nessa profissão, fica tranquilo, você é muito bem-vindo. Afinal, quando a gente conversa com muitas mulheres, principalmente na minha família, gente, a maioria das minhas primas são mulheres, a gente trabalha atendendo mulheres, então a gente acaba ouvindo muita coisa, muitas histórias, inclusive muitas, vamos dizer, insatisfações. Muitas mulheres hoje em dia estão cansadas. Só que a gente não tá falando daquele cansaço que a gente vive como ser humano, aquele cansaço de trabalho. Eu tô falando de muitas mulheres viverem com aquele cansaço de viver abaixo daquilo que é capaz. As mulheres são seres que não têm igual, dão conta de muita coisa. Tem até uma frase que eu li no Instagram esses dias, que eu até salvei lá no meu Insta, que falava assim, ó: não desconfie da força de uma mulher que ergue a família com uma mão e empreende com a outra. Mulher que empreende tem uma bagagem enorme, porém, muitas mulheres estão nem perto de estar vivendo o seu verdadeiro potencial. E isso é uma grande verdade, infelizmente. E se isso que eu estou falando toca aí o seu coração, toca aí algo aqui dentro, fica comigo até o final dessa aula, porque você vai entender como que a gente pode mudar de nível profissional. E não é porque eu tenho todas as respostas, longe disso, tá? Mas eu acho que eu posso sim, com a minha história, te ajudar. Afinal, eu já tive em um lugar que pode ser o lugar que você esteja agora. E antes de tudo, eu quero levantar uma bandeira aqui dentro. O que é a FEM, essa plataforma? Aproveitando que a internet ela nos possibilita isso, né? Ter voz, a gente tem conexão. Tenho certeza que tem pessoas me assistindo aqui de vários locais do Brasil, do mundo. Então, eu quero trazer uma reflexão aqui hoje, antes mesmo de você entender o que é essa profissão. Porque hoje, praticamente toda mulher que eu conheço, ela reclama de alguma coisa. Algumas reclamam da falta de dinheiro, outras reclamam da falta de independência, outras reclamam de relacionamentos e algumas vivem situações difíceis, até eu falo que nem é porque elas querem estar nessa situação, mas porque muitas vezes elas não têm escolha. Elas aguentam relacionamentos porque não tem nem como elas saírem daquele relacionamento. Elas não têm o que fazer, não têm para onde ir, às vezes não tem uma profissão que sustente ela, né? E não ter independência, que para mim, eu falo que independência é a mesma coisa que liberdade. Muitas mulheres não têm uma profissão que sustente elas, elas não têm segurança nem para ter a liberdade de escolha se quer continuar ou não. E mesmo quando o assunto não é relacionamento, existe uma dor silenciosa de muitas mulheres que é não se sentir útil, não se sentir valorizada, não se sentir reconhecida. Muitas mulheres, depois que têm filhos, casam, esquecem dessa parte, né? Acham que só são úteis para casa e não se sentem úteis para a vida. E eu não tô falando de utilidade ou de independência relacionada a dinheiro, tá? Eu tô falando, isso que eu tô falando é mais no sentido de realização. Porque a realização está longe de ser só sobre ganhar dinheiro. Não é sobre viver, é sobre descobrir o que te faz se sentir viva. Uma satisfação que vem do fazer, do servir outros, de impactar alguém com o seu trabalho. Quando a gente tem nas mãos algo que transforma a vida de uma outra pessoa, no nosso caso, na área da beleza, está muito ligado a transformar a autoestima das mulheres. E a autoestima, ela é diferente
de autoimagem. A autoimagem, ela é mais como que você se vê. A autoestima é o quanto você gosta da imagem que você vê. O quanto que você estima, aprecia a mulher que você é. E trabalhar nisso em outra mulher, ajudar uma mulher a sentir estima por ela mesma é fantástico. Eu sempre falo que quando eu pego estudos de casos, que as mulheres se emocionam aqui, eu entendo que nunca foi só sobre sobrancelhas. E eu vou ser muito honesta com você. Quando eu entrei na área da beleza, eu não tinha essa visão. Eu entrei com 20 anos, então eu acreditava que as sobrancelhas eram um bico. Eu achava que eu ia fazer minha faculdade, eu ia ter uma profissão de verdade. E enquanto isso não acontecesse, enquanto eu não tivesse uma profissão de verdade, eu ia ali fazer minhas sobrancelhas, que me ajudava, me daria uma renda, pagaria minhas contas. Então eu não encarava sobrancelhas como profissão. Muita gente não encara a área da beleza, acha que manicure, cabeleireira, sobrancelhas não é uma profissão. É um pensamento que eu acho que é mais um preconceito social. Existe um preconceito enorme com quem trabalha com as mãos, com a arte. Só que quando que eu comecei a mudar esse meu pensamento, a pensar totalmente diferente? Quando eu comecei a ser impactada pelas próprias clientes. Quando uma mulher, ela se olha no espelho após um trabalho que você realizou, quando ela se reconhece novamente, principalmente quando é uma mulher que vem de um trabalho, às vezes mal sucedido, ela foi lá, buscou se sentir mais bonita, deu tudo errado, e aí você entrega um trabalho que ela se emociona, que ela volta a ter estima por ela mesma, volta a gostar de olhar no espelho, isso não tem preço. E eu sei que nunca foi apenas sobrancelha. Ela, com certeza, essa mulher que deitou na minha maca, ela saiu dali não só com uma sobrancelha, mas uma mulher mais confiante, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, tudo por causa da autoestima. E hoje eu tenho a plena convicção que a estética importa. E importa muito. Só que no início, quando eu entrei no ramo da beleza, não foi fácil. Eu tive medo, inseguranças. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou dar conta de empreender, de manter um negócio? E se eu não tiver cliente? Aí essa é a questão que eu acho que muita gente me pergunta, né, Aline? E se eu começar na profissão, vou ter cliente? Isso é muito louco, porque ter cliente está muito ligado ao medo da rejeição. Só depois que eu estudei mais sobre mente humana que eu entendi isso. A gente, às vezes, não olha para esse lado, mas depois que eu tive aulas de vendas, a minha percepção mudou muito. Porque o que é vendas? Venda nada mais é que relacionamento. E a gente, muitas vezes, por exemplo, a gente pode estar gostando de uma pessoa, mas dá um medo de chegar nela e falar do nosso sentimento. E por que dá tanto medo de expor nosso sentimento para alguém? Porque se a gente fala o que a gente sente, a gente passa a bola para ele. E aí tá no direito dele querer ou não querer aceitar aquele sentimento nosso. Então ali tem a questão da rejeição. E rejeição mexe com o nosso ego. Então quando eu falo de empreender, de oferecer o meu trabalho, eu sei que eu vou ter que anunciar, né? As pessoas vão ter eu vou ofertar o meu serviço. E aí o que vai bater? Bate o medo da rejeição. Será que as pessoas, se eu falar que eu vou fazer sobrancelha, será que elas vão querer o meu trabalho? Será que elas vão aceitar? Será que elas vão me encarar como uma profissional interessante, como um serviço interessante? E sabe como que eu tirei esse medo de mim? Com uma frase que eu ensino para as minhas alunas aqui dentro da FEM. Cuide do jardim. E nunca você vai precisar ficar correndo atrás de borboletas. Quando o jardim tá bem bonito, aquele jardim lindo, cheiroso, as borboletas vêm. Elas vêm pelo cheiro, elas vêm pela aparência. Elas vêm porque o lugar faz elas se sentirem bem. Ninguém precisa de ficar correndo atrás de borboleta. Automaticamente essas borboletas vão aparecer nesse jardim. Então, como eu empreendo, começo a ter um negócio, eu vou ter clientes cuidando do jardim. Se você tiver disponível uma técnica impecável, um trabalho que encanta, você se tornar uma profissional humana, é natural, é automático que as clientes venham até você.
Gente, isso ocorre de uma forma automática. Você não vai precisar ser aquela profissional mendigando seu serviço, oferecendo seu serviço para todo mundo e tendo aquele tanto de rejeição, porque você vai se tornar uma profissional interessante, você vai ter uma técnica interessante. E aqui dentro da FEM, a gente trabalha o quê? Esforço inteligente. Empreender com inteligência. Tanto é que a gente aborda aqui rotina, a gente trabalha aqui faturamentos que vão te dar liberdade de tempo. Aqui eu não vou só te passar técnica, só aprenda a fazer um fio, aprenda a fazer um sombreado maravilhoso. Não é só sobre isso. E porque se for só técnica, um tanto de gente tem algumas técnicas bonitas. Mas você ser uma profissional que as suas clientes vão desejar. Se tornar profissional que as pessoas vão ali querer estar com você de forma natural. Só que no início, quando você começa a se capacitar, tem uma técnica maravilhosa, aí o que vem? O medo. Aí a cliente chega até você e bate aquele medo de não ser boa o suficiente, né? De não conseguir entregar o que a cliente realmente espera de você enquanto profissional. E essas perguntas, gente, passam pela nossa cabeça, passam pela cabeça de todo mundo que está começando ou até que já está na área, mas não se acha ainda boa o suficiente. E nessa etapa, ao longo desses 10 anos de profissão, empreendendo na área das sobrancelhas, eu aprendi algo muito importante. A gente precisa passar pelo nosso processo. É a lei da vida. A gente vê que um bebê, para nascer, ele precisa de um tempo, de um processo. Uma semente para virar um fruto delicioso, ela vai passar por um processo. E hoje é muito mais fácil porque a gente tem muita facilidade para que esse processo diminua de tempo, o acesso ao conhecimento. Só que ao mesmo tempo que esse conhecimento é acessível, você está aqui assistindo uma aula comigo, ao mesmo tempo a gente também vê uma overdose de informações que as pessoas se sentem muito perdidas, muitos vídeos soltos, sem organização. E galera, as pessoas hoje, elas são muito consumidoras, mas poucas realmente vai lá, entra para um curso e aplica para que realmente o processo aconteça na vida dela. Então, viva um processo, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Estética, para mim, é a profissão do futuro. Enquanto muitas profissões, a gente está vendo em muitas profissões hoje, por causa de inteligência artificial, por causa de muitas coisas, essas profissões estão se acabando. E a estética? Está cada vez as pessoas procurando mais e cada vez pouco profissional entregando bons trabalhos. E a gente vê, isso é dados comprovados, o quanto que o setor da estética, vocês podem ver aí, quanto que o setor da estética movimenta bilhões. E é um setor que vai crescer cada vez mais. Então, se eu fosse falar pra você, eu tô sem saber o que fazer da vida, invista na estética. Invista na estética. Porque a estética é uma profissão que ela vai cada vez mais crescer, tá? Em um mar muito aberto, porque é um mar que a gente tem poucos profissionais. Muita gente achava que a área da beleza era aquela coisinha à toa que as pessoas faziam qualquer coisa. Hoje, as profissionais, as clientes são muito mais exigentes. Elas têm acesso à informação. Então, se você entra para uma profissão do futuro, que é estética, ainda sendo entregando excelência no que faz, não tem como isso dar errado. E por falar sobre excelência no trabalho, eu quero começar a trazer para vocês começarem a realmente entender o que é sobrancelha. A gente vai fazer aqui alguns exercícios, vamos trabalhar aqui alguns estudos de caso para você entender que sobrancelhas não é apenas riscar a pele. Por isso que eu falo que a FEM é uma formação para artistas, vocês vão ver aqui. Porque eu tenho plena convicção que a arte, ela é um conceito, é uma leitura de rosto, ter percepção artística, sabe? Ser treinada com um olhar mais de visagismo. Naturalidade, ela exige muito mais do que apenas técnica, né? Muita gente fala que trabalha com naturalidade, mas a gente vê que pela entrega do trabalho não vemos a arte estampada naquele rosto. Então, a gente vai ver esse caso prático aqui agora. Vocês estão vendo aqui na tela o caso de uma cliente que chegou até mim com essa sobrancelha. Por isso que eu falo que eu quero mudar o cenário da profissão. O meu objetivo aqui é a gente ter outro tipo de profissional no mercado. Sentiu muita dor na hora de fazer? Nossa, tinha um tal de retorno lá que eu nem voltei. Estava rasgando tudo. Saiu muito sangue. Nossa, foi o pior. Foi uma experiência horrível, Pior né? da experiência. Parece muito alta, tá vendo? Uhum. Um bico lá em cima. Aqui vocês conseguem ver o quão alto estava essa sobrancelha. Olha como é que a pessoa levantou. Saiu muito fora da estrutura natural. Olha aí, ela sentiu dor, foi feito muito acima da sobrancelha natural. Entenda que o erro, além da gente ver uma microchumbada, marcada,
começou desde a parte que a profissional resolveu pular a etapa de um desenho dessa sobrancelha. Notem, ela falou que ficou muito acima, ou seja, isso já muda a nossa expressão, dependendo da percepção artística na hora de desenhar uma sobrancelha. Eu tô aqui com essa sobrancelha e a gente vai entender um pouquinho o que ocorreu no caso da profissional que fez. A gente percebe que os pelos dela... Vou colocar aqui a foto hoje, depois da gente ter trabalhado toda a remoção dessa sobrancelha. Olha como é que as sobrancelhas dela são grossas, não são tão altas. Mas o que o profissional fez quando atendeu ela? Ele decidiu falar na cabeça da profissional que arqueamento era o que há. Vou entregar um arqueamento para essa cliente para ela ficar muito satisfeita, independente se eu vou respeitar a estrutura natural ou não. E isso é um erro grande, é um erro muito sério na nossa profissão. Olhem, onde que está a sobrancelha que foi feita e olha onde que está a estrutura realmente natural dela. Então, para que ela conseguisse subir toda essa região, com certeza ela tirou os pelinhos que estavam aqui embaixo. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Ela tirou os pelinhos, né, que estavam aqui embaixo. Por isso que ela alega que perdeu toda a cauda da sobrancelha. E por isso que ela alega que as sobrancelhas dela ficaram extremamente finas em relação aos pelos naturais. Porque a profissional desejou fazer uma nova sobrancelha em cima. Isso não é um erro. Ai, Aline, mas... não é comum disso acontecer, é mais comum do que vocês imaginam. A profissional da micropigmentação acreditar que ela pode fazer o que ela quiser, né? A tinta está na minha mão, a máquina está na minha mão, eu faço o desenho que eu quiser. E uma profissional que é uma profissional realmente especialista em naturalidade, ela não vai por esse lado. Ela vai enxergar o rosto e entregar ali para a pessoa, retirar falhas, melhorar todo o aspecto, só que trabalhando dentro da estrutura natural. Vamos ver aqui. Ela chegou com essa sobrancelha. Aqui, eu sempre falo que a gente trabalha N técnicas. Por isso que a FEM não é só sobre micropigmentação. A gente tem que aprender a fazer design de sobrancelha, a gente tem que aprender a reconstruir uma sobrancelha, por exemplo, quando essa pessoa passa pela remoção a laser. Então, olha para você ver que aqui, ó, tinha sido feita a micro anterior, bem acima dos pelos naturais. Onde deveria estar realmente sendo feito? Vamos colocar uma outra cor aqui para a gente entender. Onde deveria realmente ser feita essa micropigmentação? Aqui, olha, compondo, onde é realmente a estrutura natural dos pelos dessa cliente. Onde é realmente a estrutura natural. Então, a gente tem que recuperar a caudinha dela, recuperar todo o formato de sobrancelha dela, só que sem fazer isso aqui, ó, trabalhar tudo fora de uma estrutura natural. Vamos ver o resultado dela aí na tela? Como vocês podem observar, olha o resultado quando a gente acaba de fazer um procedimento que faz dentro da estrutura natural. Um procedimento que a gente não trabalha carga de tinta. Eu até tô colocando aí o vídeo para vocês entenderem que é feito com a agulha de uma ponta. A gente trabalha a questão de profundidade mínima. Mas se eu trabalhar uma profundidade mínima igual você ensina, Aline, como que eu vou ter fixação? Porque eu não uso anestésico, não precisa de dor, igual ela relatou, que sentia dor demais. Durante o procedimento, olha o que ela fala. Mais ou menos igual a dor, cortando a pele. Não tem comparação. Sem sangue, sem dor. Nota que não existe micropigmentação, é tudo igual. Existem técnicas e técnicas, métodos e métodos. Então, quando eu for fazer uma implantação, eu tenho que ser uma profissional que entrega uma excelência de trabalho, a fim de que eu consiga fazer bem delicado, mas que eu entregue um resultado natural. É um resultado natural mesmo cicatrizado. Aqui a gente está vendo o resultado logo após o procedimento, os fios lindos, maravilhosos. Mas quando ela volta para mim, quando ela volta depois de 40 dias para mim, pra gente analisar o resultado cicatrizado, tá aí, um resultado cicatrizado. Eu vou até colocar o vídeo dela, né, de quando ela voltou para fazer o retoque. Tinha algumas coisas que a gente tinha que ajustar, mas olha, o antes e o depois cicatrizado. Nota que a gente conseguiu cobrir essa falha, a gente conseguiu melhorar um pouquinho a sua cauda, a gente conseguiu devolver volume das frentes da sobrancelha, tudo de uma forma natural. Isso é excelência, isso é elegância. Sair do resultado tinta, marcado e trazer para as nossas clientes a elegância. Resolver a dor forte de ter falhas, resolver a dor forte de um formato mais bonito, mas sem perder a essência da nossa cliente. Note que a gente não trabalha exageros.
a gente trabalha essa elegância. Isso que eu chamo, porque que vocês vê nos meus conteúdos eu trazendo muito isso. A gente entrar para o mercado de uma forma premium. Uma profissional premium não é encontrada em qualquer esquina. Para me chegar nesse resultado natural, para me entregar isso para minha cliente, para você entregar isso para sua cliente, o que você vai precisar ter investido? Estudo, treino, seu tempo. E é isso que vai te gerar prosperidade. Porque prosperidade é agenda bem paga, é liberdade, sabe? A prosperidade vem de você entregar um trabalho tão maravilhoso que você vai poder escolher dar o melhor para os seus filhos, escolher viajar, escolher morar onde quiser. Mas para você entender como que eu entrego essa excelência, como que eu entrego essa questão, vocês vão ver que existe um visagismo por trás. Por isso que eu decidi, dentro dessa aula, deixar aqui para vocês, ensinar para vocês uma forma de treino muito legal, que vai destravar. Esquece aquele tanto de marcações demais. Tem uma forma muito lógica para você trazer essa naturalidade para seus clientes. Agora a gente vai fazer um treino para vocês entenderem que esses resultados que vocês estão vendo aí na tela não acontecem por acaso. Esses resultados, eles têm uma sequência lógica, uma sequência muito lógica por trás. Ai, Aline, eu consigo fazer isso que você vai ensinar aqui em Contebore? Não. Tá? Esse método, Brazilian Hair Stroker, ele é um método onde a gente faz somente com máquinas, ou dermógrafo ou rotativas. Principalmente que vocês vão ver que o treino que eu faço aqui, ele é de fios mais longos. Então, existem os fios longos, os fios de conexão, os baby hair, e tudo isso junto vai trazer para vocês um realismo muito grande. Por que traz um realismo muito grande? Porque a gente obedece uma sequência lógica do rosto. Vou mostrar para vocês que primeiro, lógico que dentro da FEM a gente vai trabalhar isso muito mais a fundo, mas o rosto, ele tem várias linhas. Então, diante dessa linha, eu começo a trabalhar as demais linhas, olha. Diante do meu ponto central, eu vou trabalhar as demais linhas. Eu vou fazer sem a régua para vocês visualizarem um pouco melhor, mas para vocês verem que com a régua dá bem certinho. Essas demais linhas, vem de um ponto central do rosto, que a gente vai trabalhando os métodos mais artísticos, que é onde eu vou trabalhar, onde eu vou saber exatamente onde cada fio ele vai. Olha para você ver, eu passo aqui pela linha do próprio olho da pessoa para trabalhar a sequência dos fios. A sequência dos fios, eles têm uma lógica. Senão, você vai ver muitas profissionais com métodos de fio a fio, mas vocês vão ver aqueles fios ou curtos demais, ou fios parecendo que tá tudo picadinho. Essa metodologia desse tipo de treino foi o que me possibilitou trabalhar até pessoas que não têm nada de sobrancelha e mesmo assim conseguem entregar um realismo fantástico. Então, olha aqui, tudo tem uma sequência. Na FEM, a gente entende por que existe essa sequência, até de onde é tirado da natureza essa sequência. Então, a gente vai ter uma sequência, tá? Que é baseado na própria, como que eu poderia dizer? Na própria estrutura de pelos naturais das nossas clientes. Diante dessa sequência, eu tenho aqui, olha, aqui na parte de cima, eu vou ter uma linha, tá? Uma linha imaginária. A gente desenha essa linha para que a gente consiga fazer também a parte de cima. Os meus trabalhos antigamente eram muito estranhos, eu não gostava, não era esse nível de realismo. Vou mostrar para vocês verem um exemplo. Note que a minha era bonito, era fino, mas esses fios se encontravam e o encontro dos fios acaba formando uma espinha de peixe. E no caso aqui, a gente quer deixar um trabalho mais realista possível. Por isso que a gente vai obedecer alguns conceitos baseados na arte. Não dá para me explicar todos esses conceitos, toda a originalidade do método aqui numa aula de treino simples, mas dentro da FEM vocês vão ter acesso a tudo isso. Eu começo aqui pelo primeiro fio, ele é mais curtinho. Olha, o primeiro fio ele é sempre mais curtinho. Aqui eu já vou trabalhar os meus fios longos. Esses fios, eles têm origem de onde eu tirei. De onde eu comecei, né, a trazer a introdução do fio. Olha, sempre trabalhando curvatura. Nesse método não existe fios em pé. Eles sempre vão obedecer às curvaturas. Após eu já trabalhar esses primeiros fios, eu já posso apagar aqui a sequência para me ter mais visibilidade de desenho.
Note que você vai saber exatamente aonde construir a estrutura dos seus fios. A parte de cima é a mais simples. Antes eu me perdia tanto quando eu trabalhava os métodos tradicionais que ensino de micropigmentação, me perdia tanto para fazer esse fio aqui de arqueamento, e agora é muito simples. Olha, é um único fio que contorna o ponto de arqueamento. Um único fio que contorna. Quando eu termino de fazer, isso aqui a gente chama de espinha. Quando eu termino de fazer a espinha dos primeiros fios, eu já vou logo trabalhando as minhas conexões. Como que funcionam essas conexões? Elas também trabalham de fora para dentro, dando a sensação de um Y invertido, de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. É como se vocês que estão vendo aqui por trás dá a sensação de um Y, mas ele é uma sensação mais invertida. Só até aqui. Essa primeira parte a gente deixa para depois. Finalizei, eu venho contornando por dentro agora, olha. Eu venho fazendo por dentro os fios, ó. Venho trabalhando esses fios por dentro. Aqui eu trago os baby hair, que é o quê? Uns fios menor para compor o direcionamento natural da sobrancelha. Por que é tão interessante esse método? Porque vocês vão ver que a gente vai construir densidades, que é uma das coisas que por exemplo, com outras ferramentas que não seja dermógrafo rotativa, não é possível a gente construir as densidades. Aqui, ó, baby hair, onde tem espaços mais longos. Fio da frente, ele é muito simples. Todo fio, o primeiro fio, ele pega até a metade do início. O segundo fio, ele pega um pouco mais longo. O terceiro fio, ele é mais retinho. E aqui a gente vai contornando para deixar um alinhamento bem bonito. Olha a parte de cima. A gente vai simplesmente fazer os fios de conexão. Mesma coisa, eu vou fingir um Y invertido. Essa mãozinha suas, quando vocês forem treinar, vocês vão perceber que ela vai ficar mais reta. Por isso que dentro da FEM a gente tem até mesmo exercícios para conseguir fazer com que a mão curve, tá? Que inicialmente as mãos da gente fica bem retinha. Quando eu tô fazendo na minha cliente, eu uso agulha de uma ponta para fazer toda a prospecção desses fios, e depois eu tenho que trocar de agulha para poder fazer a densidade. Essa densidade, ela não pode pegar nem na base, nem no final dos fios. Ela só vem aqui no meio da sobrancelha. Vocês percebem que numa sobrancelha, essa parte aqui é a região mais escura? É a região que tem mais pelo? Então, para criar o realismo da densidade, aqui a gente também vai trabalhando a densidade, trocando de agulhas. Essa agulha que eu utilizo, todos os materiais que eu utilizo, a gente tem todo o cenário para as nossas alunas, tá? Qual agulha faz densidade, qual agulha é melhor para trabalhar o realismo. Tudo isso a gente ensina para vocês, a gente oferece para vocês o que é melhor, qual usar, qual não usar, porque tem agulhas que não vão conseguir te proporcionar isso. É um desenho que a gente simplesmente conseguiu um realismo, não teve escaminha de peixe em nenhum momento. A gente teve o quê? Nada mais, nada menos que a etapa foi trabalhar aqui a geometria do visagismo, do cenário de um rosto criado já por Deus. Depois a gente trabalhou aqui a espinha, que são fios mais longos, e depois a gente veio fazendo a construção da conexão, e para fechamento fizemos os baby hair. Isso que constrói uma sobrancelha realista. E lembrando que eu vou deixar o material de treino dessa aula dentro do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? É um grupo onde a gente vai ter a abertura das inscrições da FEM, e o material dessa aula, essa folha de treino para vocês pegarem, imprimirem, tudo vai estar lá dentro desse grupo. Na própria descrição do grupo, é só você entrar na descrição, vai ter esse material de treino em PDF, que é só você baixar, tá bom? Amanhã, quando eu explicar sobre a abertura das inscrições da FEM, vai ser muito importante que vocês já estejam nesse grupo VIP. E aí, gostaram desse treino? Eu vou deixar aqui abaixo dessa aula, tá bom? Um PDF, onde você vai encontrar esse treino para você já se sentir aí uma profissional, para você já sentir aí o que é o gostinho de ter toda essa metodologia nas suas mãos.
Claro que dentro da FEM, de uma forma muito mais lapidada, muito mais trabalhada. Dentro da FEM você consegue me enviar os seus exercícios para a gente juntas trabalhar essa lapidação, porque a gente está falando aqui de ser artistas. Eu quero muito que vocês atinjam a tal liberdade. Essa liberdade é só construída com uma profissão que vai te dar reconhecimento. E reconhecimento só vem se você, como mulher, como profissional ou um homem, decida entregar além, entregar a excelência para suas clientes. E às vezes você fala comigo, Aline, mas será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou realmente conseguir aprender? Gente, eu trouxe meu marido para a profissão. Ele é um homem, ele nunca tinha pensado na vida, ele trabalhava com computador, nunca tinha pegado numa pinça, nunca olhou, sequer reparou em sobrancelhas. Ele aprendeu tudo do zero. E você que é mulher pensando aí se você vai aprender ou não. Então pensa, o seguinte, aprendizagem é o quê? Ter acesso a um conhecimento, você treinar esse conhecimento, colocar em prática esse conhecimento e pronto. Porque Deus fez a gente com total capacidade de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, assim, se meu marido, que nunca teve nenhuma percepção, porque nós mulheres, a gente desde criança, né, já gosta de fazer uma unha, uma sobrancelha. Meu marido que nunca teve percepção de nada. Hoje ele ensina vocês. Hoje ele é tão bom no que ele faz, porque ele teve acesso ao conhecimento, praticou, aplicou, dedicou horas naquilo e hoje ele é muito bom no que faz. Então, nada mais do que aprendizagem é um processo. Dentro da FEM, vocês vão ter esse processo muito bem organizado, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que trabalhar com beleza pode ser considerada uma profissão muito pequena, quando a gente vê muitos profissionais trabalhando na área da beleza e não cresceram, ou pode ser uma profissão que vai te tornar gigante. Isso depende do nível de consciência com que você entra para este mercado. A liberdade e o reconhecimento que você deseja vai vir da sua decisão de atingir esse patamar. Por isso que na segunda aula, vou liberar ela para vocês amanhã, eu quero te mostrar um pouquinho do porquê você realmente deveria se tornar uma micropigmentadora. Não uma micropigmentadora apenas, mas uma micropigmentadora de alto padrão. Uma profissional premium. Eu vou te mostrar como que as nossas técnicas na sua mão podem mudar a direção do seu futuro. A gente vai trabalhar aqui na aula de amanhã alguns casos reais, eu vou explicar também tudo sobre a abertura da nossa nova turma, da nossa formação de especialista em naturalidade. Espero que você tenha gostado dessa aula que eu preparei para vocês. Espero que a gente tenha se conectado, espero que a gente tenha alinhado tudo e eu te aguardo na aula de amanhã.